muito boa noite, estamos de volta, estamos em dezembro, o último mês do ano, o mês repleto de atividades parlamentares. Já está no ar o programa Parlamento, este espaço que é da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Foi hoje aprovado pelos deputados à Assembleia Nacional o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2020, com recomendações diversas. Confira. Mais de 60 recomendações constam do relatório parecer conjunto final do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2020, aprovado hoje pelo plenário da Assembleia Nacional. Com base nas constatações dos debates na especialidade, os deputados recomendam essencialmente um orçamento mais participativo e inclusivo. Já se vão fazendo algumas ações que demonstram que há essa vontade política de ser um orçamento participativo, mas ainda não é conclusivo. Portanto, e por isso nós recomendamos para incentivar o Executivo a implementar essa ação de tornar o orçamento um orçamento participativo. Os votos contra da UNITA demonstram insatisfação em relação à distribuição da despesa por função, refletidas no orçamento do próximo ano, sobretudo aquelas alocadas aos setores quer da saúde como da educação. 3 grandes medidas deviam ser assumidas como prioridade no âmbito da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2020. A primeira, investimento massivo e estratégico na educação, no ensino, na ciência e tecnologia. Se nós estamos a falar em desenvolvimento do nosso país, primeiro temos de formar as pessoas, aquelas pessoas que de facto vão operacionalizar a estratégia de desenvolvimento nacional. Isso infelizmente não se constata. Segunda grande prioridade, a produção, investimento do setor produtivo. Angola continua a importar bens e serviços que em 17 anos de paz, já não devíamos continuar a importar, devemos produzir. Infelizmente, o investimento no setor produtivo, ao invés de ter sido aumentado, em rigor foi diminuído. A terceira prioridade é a descentralização. Portanto, o valor que consta da proposta do Orçamento Geral do Estado para eleições ou para as autarquias, em rigor, não vai ser para todos os municípios. Como alavancar o desenvolvimento harmonioso do território nacional se a proposta do Orçamento Geral do Estado promove desigualdades regionais? Se a proposta do Orçamento Geral do Estado assumisse como prioridades absolutas estas 3 dimensões que aqui nós avançamos, queremos acreditar que a crise que o país vive atualmente seria ultrapassada. Quem também está cético quanto à proposta orçamental é o grupo parlamentar da Casa CE, cujo serviço da dívida corresponde a 61% do seu valor total. Por isso, absteve-se da votação. É mais um orçamento para pagamento de dívidas. Então temos de travar a dívida. Se não houver travagem da dívida, vamos continuar a comprometer e todos os orçamentos posteriores serão sempre para pagamentos de dívidas. Os angolanos, aquilo que o presidente João Lourenço chamou de marimbondos, tem muito dinheiro lá fora e quiçá aqui dentro. Portanto, há um descontrole total, inclusive, da circulação da moeda nacional, o Kwanza. O que nós sugerimos é renegociar, portanto, à margem da lei, desencadear-se um processo de negociação entre o Executivo e os compatriotas que têm dinheiro, no sentido de eles voluntariamente trazerem o dinheiro para o país, fazer investimento interno, portanto, aqui no país, desenvolvermos do ponto de vista da indústria e da agricultura e criar postos de trabalho para a absorção da juventude. E para que se cumpra a execução dos programas inscritos no Orçamento Geral do Estado, os deputados asseguram o reforço dos atos de fiscalização ao exercício económico de 2020. O exercício da aprovação das leis não é apenas uma competência legislativa, é também uma competência de fiscalização. Porque quando a Assembleia exerce a competência de aprovar as leis, o que ele faz em primeiro lugar é verificar se essa iniciativa legislativa está em conformidade com a Constituição, não é fiscalização. Portanto, o acordo do Tribunal Constitucional, essa é outra falsa ideia, nunca em nenhum momento proibiu a Assembleia de realizar a fiscalização ou o controle de fiscalização da boa execução das leis. O Orçamento Geral do Estado para 2020 está avaliado no montante de 15,9 bilhões de kwanzas, refletindo um aumento de 53,5% relativamente ao OGE 2019 revisto, avaliado em 10,4 bilhões de kwanzas.
E durante cerca de um mês, deputados e executivo reuniram-se para, em conjunto, traçarem as prioridades da execução do Orçamento Geral do Estado para 2020. Nem sempre foi fácil estabelecer consensos, mas o diálogo permitiu um equilíbrio entre os legisladores e os representantes do titular do Poder Executivo em prol da melhoria do bem-estar dos cidadãos angolanos. Temos saldos orçamentais superavitários, que já conseguimos, desde 2018, e vamos trabalhar para que daqui para frente seja assim. E agora temos que trabalhar para a retoma da economia, para que possamos sair também do campo negativo, onde até agora temos estado com crescimento negativo, e passarmos a ter um crescimento económico positivo. Porque estamos plenamente conscientes que só com esse crescimento económico positivo poderemos resolver os problemas do desemprego, do bem-estar dos cidadãos e do aumento da qualidade de vida de todos. Portanto, o que nós estamos a fazer fundamentalmente é, por um lado, assegurar que haja consolidação fiscal e, por outro lado, criar as bases para o relançamento económico e sairmos de um ambiente de recessão económica. É evidente que este é um processo que tem as suas dificuldades. É preciso passar por um momento em que as medidas que são tomadas muitas vezes não são aquelas que seriam de esperar para o bem-estar imediato das populações, mas é uma fase necessária para que possamos aparecer mais à frente com uma capacidade competitiva melhor, com maior produtividade e também com uma capacidade de produção nacional maior e assim termos salários mais competitivos e mais adequados ao nosso nível de vida. Considerando que o serviço da dívida corresponde a uma consignação do Orçamento Geral do Estado para 2020 de cerca de 61%, para fazer face às operações da dívida pública interna e externa, o Executivo indica as prioridades da execução orçamental para o próximo ano. Com relação ao peso do setor social no orçamento, nós gostamos de olhar para a despesa fiscal, porque o peso do serviço da dívida ainda é alto, como sabem, consome grande parte do orçamento, mas se isolarmos a componente dívida e olharmos, tirando dívida, o que é que sobra para gastar, o peso do setor social é grande, já é 40% do total, o que mostra aqui essa preocupação, a preocupação do Executivo com esse setor e que vai aumentando de ano a ano. Com relação às recomendações desta Casa das Leis para serem tratadas no âmbito das propostas de exercício, propostas de orçamento dos exercícios seguintes, elas são tidas em conta. Realmente não são na velocidade que gostaríamos por causa das limitações financeiras que temos. Vamos tratando-as na medida que vamos tendo espaço, porque são muitas necessidades e acomodamos o que podemos, mas continuaremos a fazer esse esforço da medida que formos tendo mais espaço fiscal, ir tratando de todas elas. Com relação aos profissionais de saúde e educação, já há um compromisso inequívoco com esses setores, tanto é que tanto o Ministério da Saúde como o Ministério da Educação, todos os anos, desde que houve esse compromisso ao mais alto nível, o titular do Poder Executivo assumiu ele mesmo e passou essa mensagem, e está todo o Executivo comprometido com essa causa, que é concentrar os recursos e os esforços para esses dois setores, sendo que todos os outros estão limitados, porque todo o espaço que surge é para priorizar saúde e educação. Apesar da situação de crise, o Executivo garante neste orçamento o aumento da verba atribuída ao setor da saúde de 9,9% em 2019 para 12,7% em 2020. O mesmo sucede com o setor da educação, cuja participação no OGE varia de 10,6% em 2019 para 13,5% em 2020.
Para garantir a estabilidade macroeconómica na presente conjuntura, o Executivo elaborou a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2020, tendo como pressupostos um preço médio do barril de petróleo bruto de $55, uma taxa de inflação de 25% e um crescimento real do PIB de 1,8%. Apesar da volatilidade do preço do barril de petróleo no mercado internacional, os indicadores são considerados conservadores. A Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares, realizada recentemente, agendou para o dia 19 deste mês a realização da terceira reunião plenária extraordinária da terceira sessão legislativa da quarta legislatura, com as atenções viradas para a discussão e votação final global da proposta de lei orgânica sobre as autarquias locais. Entretanto, enquanto a oposição critica o atraso da aprovação do pacote legislativo autárquico, o grupo parlamentar do MPLA reafirma o seu engajamento para a finalização de toda a legislação inerente à realização das autarquias locais. A agenda para a próxima reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional ficou assim definida. Para esta reunião, a Assembleia Nacional vai proceder à votação final global da proposta de lei orgânica sobre as eleições autárquicas. Vai igualmente proceder à votação do projeto de lei de autorização legislativa que autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a legislar sobre o regime jurídico de criação, organização, funcionamento, avaliação e extinção dos institutos públicos. Vai igualmente apreciar, na generalidade, a proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do Kwanza. Consta igualmente da proposta da ordem do dia para a terceira reunião plenária ordinária da presente sessão legislativa a discussão e votação de projetos de resolução que aprovam a substituição de membros indicados pelo MPLA nas comissões provinciais eleitorais do Bengo e Huila e nas comissões municipais eleitorais das províncias da Lunda Norte, Bengo, Uís e Huila, assim como 2 projetos de resolução que aprovam pedidos de autorização para adoção dupla de menores. Entretanto, a ordem do dia da próxima reunião plenária não agradou à oposição, que gostaria de ver incluídas na mesma as restantes propostas de leis do pacote legislativo autárquico. Nós, o Partido da Renovação Social, PRS, não queremos que a responsabilidade do atraso das eleições ou a não sua realização seja atribuída à Assembleia Nacional. Está-se a discutir na especialidade a lei orgânica sobre as eleições das autarquias locais, mas muitos outros instrumentos existem. Nós vamos ter uma reunião ordinária, dia 19, e também não vai ser ainda a completude, mas ainda estamos em dezembro, no final do ano, e o pacote não vai concluir, acho que não vai se encerrar o ano com o pacote completo. Logo, presume-se que não haverá convocação das eleições. Nós entendemos que a questão das eleições das autarquias, a implementação das autarquias, é um contributo ao desenvolvimento da democracia. E a democracia deve ser financiada pelos Estados que queiram realmente implementar a democracia. Contudo, o grupo parlamentar do MPLA diz haver todo o empenho e dedicação para a finalização do pacote legislativo autárquico. O pacote é pesado, a complexidade é muito grande, tendo em conta que o grupo parlamentar do MPLA que comporta mais deputados, e são esses deputados que mais afinco se entregam, não só para tratar questões do pacote autárquico, mas acima de tudo toda a legislação que entra aqui na Assembleia Nacional. Os representantes do povo aprovaram esta semana, na Casa das Leis, a proposta da Lei Orgânica sobre as eleições autárquicas. As discussões para conferir já a seguir. A aprovação do diploma legal resulta da necessidade de se definir o regime jurídico da eleição dos órgãos das autarquias locais, uma vez que a Lei Orgânica sobre as eleições gerais não é aplicável às eleições locais ou autárquicas. Para André Mendes de Carvalho, deputado da Casa CE, o papel da mesa nas assembleias de voto deve ficar claro para que se evitem equívocos. A nível das localidades, o que se deve ter é a assembleia de voto. Porque a mesa de voto é apenas uma célula deste órgão que se denomina assembleia de voto. Agora, é verdade
que na Lei 36/11 praticamente não se dá a importância e a ênfase necessária à Assembleia de Voto. O foco está mais centrado na mesa. Mas eu volto a dizer, a mesa é apenas uma célula de um órgão que se chama Assembleia de Voto. A deputada do MPLA, Odete Joaquim, mostrou-se preocupada com a omissão das medidas que a lei deve tomar para com as igrejas que não permitem que alguns cidadãos votem pelo facto destes serem membros das mesmas. Como é que vamos conseguir cumprir com o que está aqui se a própria doutrina da igreja, eles permitem que os seus fiéis se registrem, mas votar não votam. Também do grupo parlamentar do MPLA, o deputado João Pinto defendeu que os cidadãos candidatos à presidência da Câmara Municipal não deviam ter idade mínima de 18 anos, como avança a proposta. 18 anos para ser presidente de uma Câmara, eu acho que devemos ponderar bem aí porque para ser presidente da República são 35 anos. Para ser presidente da autarquia temos que ponderar bem, porque 18 anos, para votar tudo muito bem, mas para ser eleito... Quem partilha da mesma ideia é o deputado David Mendes, que sugeriu a idade mais adequada para o cargo de presidente da Câmara Municipal. Um presidente da Câmara com 18 anos pode ser super inteligente, mas não tem experiência necessária para administrar. Mas podemos encontrar exceções à regra, né? Mais 25 anos eu acho que seria o razoável. O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, esclareceu as dúvidas dos deputados, garantindo que com a referida proposta de lei, o Executivo procura buscar maior consenso possível para que as eleições autárquicas sejam transparentes e justas. Há atos da mesa, há atos da Assembleia. Portanto, os que forem praticados na mesa, a reclamação é na mesa. Mas depois a Assembleia consolida, por exemplo, os resultados e faz aquela ata da Assembleia. Aquela ata da Assembleia, por exemplo, pode ter alguma irregularidade. Então ele também pode reclamar sobre aquele ato que já não é da mesa. Aí já é um ato da Assembleia. O princípio é reclama ali onde estiver a ser praticado o ato que o delegado considera irregular. Se for na mesa, é na mesa. Se for na Assembleia, é na Assembleia. A proposta de lei foi aprovada na especialidade com 20 votos a favor, 0 votos contra e nenhuma abstenção. No quadro do programa de cooperação entre as Secretarias-Gerais dos Parlamentos de Angola e Portugal, técnicos do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia da República Portuguesa estão em Luanda para a partilha de conhecimentos com os seus homólogos angolanos. Ainda no âmbito da cooperação interparlamentar, estão igualmente na capital do país funcionários da Assembleia da República de Moçambique. Os dois técnicos de comunicação da Assembleia da República Portuguesa estão em Luanda para ministrar o seminário sobre produção de conteúdos institucionais e técnicas de produção de conteúdos televisivos dirigido aos funcionários e agentes parlamentares do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. No encontro de cortesia com a delegação portuguesa, o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, sublinhou a importância da troca de experiência entre as administrações parlamentares de Angola e de Portugal. Estamos a trocar experiências na área de comunicação e imagem com os nossos colegas da administração portuguesa. A comunicação é fundamental e saber comunicar é o mais importante. E há técnicas que são usadas para essas finalidades. E tendo em atenção que nós somos um órgão com alguma especificidade própria, temos que saber fazer notícia. E somos obrigados a dar a conhecer à população, às pessoas que elegeram os seus deputados, o que é que efetivamente acontece nesta casa. Então, aí cresce a importância da área de comunicação e imagem. Num outro encontro, o secretário-geral da Assembleia Nacional recebeu funcionários da Assembleia da República de Moçambique que estão em Angola em visita de estudo sobre o processo de integração de deputados numa nova legislatura. Viemos cá para aprender junto dos nossos irmãos do Parlamento
angolano. Nós sabemos que é uma experiência positiva. O Parlamento angolano iniciou em 2017, quando iniciou esta legislatura, chamado Programa de Iniciação Parlamentar. E foi apoiado este programa pelo Propalop, é também nosso parceiro. Então viemos cá para complementar os esforços que estamos a fazer em Moçambique, de preparar o início de uma nova legislatura, que para nós será a 9ª legislatura. Nós vamos transmitir aos colegas como é que nós realizamos o nosso seminário de integração no início deste mandato. Tivemos experiências boas e algumas não boas, mas vamos transmitir aos nossos colegas de Moçambique as melhores experiências que nós tivemos e que têm sido úteis para realmente o exercício fluido da atividade dos senhores deputados. Na semana em que comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o dia 10 de dezembro, a nossa rubrica A Voz do Cidadão irá falar sobre a participação do Parlamento naquilo que diz respeito às garantias dos direitos humanos em Angola. Comemorado a 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos servirá de mote para a nossa rubrica de hoje, que traz como convidado o deputado Eduardo Nelumba, membro da 10ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, que trata de assuntos sobre direitos humanos, petições, reclamações e sugestões dos cidadãos. O que será que o cidadão sabe sobre os direitos humanos em Angola? Eu queria saber aos deputados o que são os direitos humanos. Estamos a falar dos direitos básicos de um ser humano. O direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde, as necessidades básicas do ser humano, que são os direitos que conformam os direitos humanos. Queria perguntar ao senhor deputado, que lei já criou o Parlamento para os Direitos Humanos? Angola tem vários diplomas sobre os direitos humanos, como legislação solta, não como uma legislação compacta, porque quero lembrar que ainda no tempo da Assembleia do Povo, isto terá sido no ano de 1995, Angola ratificou o tratado e aderiu ao Tratado dos Direitos dos Povos Africanos. Portanto, começou daí, que depois seguiram-se outros 2 instrumentos, um em 97, outro em 2007, que foram também ratificados e para a adesão do nosso país. Portanto, é aquilo que hoje podemos dizer que conforma a legislação, respeitante aos direitos humanos. Eu queria saber como é que o Parlamento defende os direitos humanos. Enquanto 10ª Comissão, ou seja, a Comissão dos Direitos Humanos, petições, reclamações e sugestões dos cidadãos, aquela comissão tem sob sua alçada a questão dos direitos humanos. Nós, como Parlamento, como órgão fiscalizador da ação ou da atividade do Executivo, e mais concretamente no que diz respeito aos direitos humanos, que são os direitos fundamentais dos cidadãos, vamos dar apoio e também irmos sensibilizando não só, o próprio Executivo, mas também a população em geral, a sociedade em geral, naquilo que são os seus direitos fundamentais. A nossa atividade, a nossa participação enquanto Parlamento, como já dizia eu, enquanto órgão de fiscalização, vai ser no sentido de garantirmos de que esta estratégia venha de encontro àquilo que são as expectativas dos cidadãos, por um lado, e por outro lado, que ela seja cumprida. Porque é esta a nossa tarefa de fiscalizar a ação do Executivo. Então gostaria de saber de que forma é feita a fiscalização na prática do cumprimento daquilo que são os direitos humanos. Bem, a forma prática que nós usamos como Parlamento, como 10ª Comissão, tem sido, por exemplo, irmos fazer visitas a pessoas que estão a cumprir penas de prisão.
saber como é que estão a ser tratados e, digamos, se os seus direitos não estão a ser violados. Esta é uma forma prática que nós encontramos de ir ter com o cidadão, que é, afinal de contas, o fim último dessas leis e que nós devemos protegê-los. Assim como também temos recebido dos cidadãos reclamações sobre situações que acham que os seus direitos foram violados e, por isso, esta é a forma prática que nós temos usado para garantir que os direitos dos cidadãos sejam cumpridos e não sejam atropelados. Quais são os maiores atos de desrespeitos dos direitos humanos? Têm sido várias, mas elas têm cingido muito mais a questões ligadas a conflitos de terra. E também alguns casos de expropriações indevidas, alguns casos de demolições de habitações. Temos recebido esse, digamos, é o maior volume de reclamações que nós temos recebido da parte dos cidadãos. O que é necessário para defender os meus direitos, eu como cidadão nacional? Em primeiro lugar, saber quais são os seus direitos fundamentais, para que ela possa depois, ou para que as pessoas possam defender esses direitos. Porque se nós não sabemos quais são os nossos direitos, não sabemos o que é que vamos defender, porque não sabemos quando é que eles estão a ser violados ou não. Então temos que conhecer primeiro aquilo que são os nossos direitos básicos. Conhecendo esses direitos básicos, nós vamos exigir que quem de direito deve observá-los. Quando eu sentir que que os meus direitos estão a ser violados, eu devo reivindicar. E reivindicar junto das instituições que existem, as instituições do Estado, neste caso concreto, junto da Assembleia Nacional, porque nós somos deputados eleitos pelo povo para defender os interesses da nossa população. Portanto, nós recebemos, através de cartas que os cidadãos fazem à Assembleia Nacional, na pessoa do Sr. Excelência, o Presidente da Assembleia Nacional, que encaminha para a nossa comissão. A nossa comissão, normalmente o Presidente ou o Vice-Presidente da Comissão indica 1 ou 2 deputados para tratarem dessas questões. Nós chamamos os cidadãos, entrevistamos os cidadãos, temos uma entrevista, eles explicam, nos expõem os seus problemas e nós fazemos um documento em que, digamos, arrolamos tudo aquilo que são as questões levantadas pelos cidadãos e fazemos um relatório. Este relatório depois é remetido a quem de direito, à área do Executivo que tem que tratar dessas questões. O Executivo, na maior parte dos casos, responde e explicando, digamos, o seu lado, a forma como eles veem o problema. Depois juntamos as duas partes para que, em conjunto, encontrem uma solução. Mas pronto, assim nós vamos acompanhando aquilo que é, digamos, o desfecho da questão levantada pelos cidadãos. Tem havido cidadãos que individualmente vêm até conosco, outros vêm em grupos e, portanto, é isso que nós temos estado, é a forma que nós temos estado, que nós temos encontrado para trabalhar tanto com a sociedade civil, assim como com os órgãos do Executivo. Caminhamos para a reta final do nosso programa, este espaço quinzenal que está consigo aqui no canal 2 da TPA, às 19 horas pontualmente, às quintas-feiras. Já sabe, Parlamento.ao, a plataforma digital que faz a ligação direta entre o cidadão e a Casa das Leis. Se quiser acompanhar a próxima reunião plenária, agendada para o dia 19 de dezembro, relembro que as portas desta magna casa estão abertas a todo e qualquer cidadão interessado. Na próxima quinta-feira estaremos de volta à sua espera na Rádio Nacional de Angola para mais um programa, o Parlamento, este espaço que é da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Até lá, fique bem, já sabe, o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.